Saudações à nossa Irmandade da URS e todos os nossos simpatizantes daí. Foi marcada uma transmissão hoje da URS para a gente estar iniciando aí a nossa programação às 9 da noite. Só que eu vou falar um pouco antes das 9, e às 9 nós vamos estar entrando com a transmissão da nossa pauta para 2020, da nossa programação, da URS e de toda a nossa programação para 2020. Bom, um dos tópicos que a gente vai estar conversando agora, aberto, será referente à campanha de 2018, da programação, o nosso primeiro passo que foi dado em 2018, nessas eleições, através da nossa programação, A campanha terminou, bem dizer, ontem. E primeiramente a gente quer agradecer, em nome da URS, toda a nossa irmandade, todos aqueles que se empenharam voluntariamente ao nosso movimento, as executivas, os nossos filiados, nossos irmãos, todos aqueles que fizeram um trabalho voluntário em todas as cidades envolvidas, os outros estados também que seguiram nossa programação, mas infelizmente a gente alcançou aí uma quantidade de votos, eu e o Teles, através da nossa programação da URS, de aproximadamente quase 3.000 votos. Agradecemos profundamente essa quantidade de votos que realmente foram de pessoas que conheceram a nossa ideologia através do Sonar e com certeza não votaram na questão de pessoalidade que a URS não pactua, Votaram realmente através da ideologia do Sonar, do sistema triangular igualitário, de todo um trabalho há mais de 15 anos sendo desenvolvido, que é complicado. A gente está passando por uma população que está acostumada a ser doutrinada pela velha política, pela direita, pela esquerda, pelo centro. Nunca houve uma opção intermediária disso tudo, e a URS traz algo totalmente oposto ao que o nosso sistema é atualmente. Então, para finalizar a questão do passado aí, da política, da nossa, que alguns sabem, o quanto foi desgastante esse trabalho aí que nós viemos fazendo desde 2015, a partir do momento que o Cascão do Trilha Sonora do Gueto, Teles Rios, Gato Preto, a gente colocou aí em pauta a nossa ideologia e começamos a disseminar para a população o Sonar, a URS, e hoje aí, dentro de uma ideologia crescendo a cada momento em todo o país, e é isso. Agradecemos profundamente a esses 3.000 votos, que é realmente pouco para o que a gente estava almejando. Muita gente meio que se voltou, teve uma pequena pausa na transmissão,
Caso aconteça de a gente não conseguir dar continuidade à transmissão, nós vamos fazer uma gravação e depois colocar no ar na página oficial da URS. Bom, irmãos, né, a nossa Irmandade, a gente agradece todo o empenho de todos e agora nós vamos estar conversando um pouco referente a essa situação da velha política atual, para deixar bem claro que a URS não pactua, não tem ideia, nunca vai ter com a velha política. Nunca vai ter, certo? Nunca vai ter. O que nós temos com a velha política, infelizmente, é só a necessidade de ter os nossos candidatos através de alguma legenda. Nós precisamos de uma legenda para lançar nossos candidatos, e o único tipo de vínculo que a gente tem com a velha política é esse, porque a gente não tem como virar partido, eles estão diminuindo os partidos, então não tem como a gente ser partido, né? E a gente é contra o sistema partidário. A URS, lembrando que o Sonar ele é sempre colocado que só está sendo divulgado 5% do seu conteúdo programático, e nesse 5% que a gente vem divulgando, a gente vem aí tendo problemas sérios com os três poderes, ao ponto de eu e o Cascão estar respondendo aí por uma denúncia no Ministério Público referente ao URS, né, a União Revolucionária Social, que é um movimento totalmente focado em libertação desse sistema político atual, que vem sendo desenvolvido e sempre armazenado entre situações de pessoas que se dizem de direita, esquerda, centro, e na verdade eles estão de olho em manter a manipulação e a administração de toda essa riqueza que nós, população, criamos através da nossa sobrevivência, né? Então, como que a gente lê a questão da velha política? A URS, nossos irmãos, nossos filiados bem sabem que a gente não divulga, a gente não aceita nenhum tipo de ideia que seja vinculada à velha política. Questão de números, só para vocês terem registrando aí com vocês que têm algum certo tipo de dúvida referente ao movimento, a URS, a União Revolucionária Social, nós não somos um sistema político, nós somos um novo sistema que vai derrubar o sistema atual. Simples, sem ideia. Por quê? Porque o Sonar, os dois pontos que o Sonar implanta, que o primeiro é a distribuição da riqueza tributária e das concessões públicas, mistas e privadas na conta de cada cidadão, começando em R$1.000 por mês. O efeito colateral disso é o quê? Erradicação da fome e o fim do assistencialismo. Todo ser humano no Brasil, nesse sistema, ele vai ter condição autônoma, individual, sem nenhum tipo de dependência de ninguém para sobreviver. E automaticamente o Sonar, ele impulsiona toda a situação de um país em termos de evolução distribuída através da sua renda, né? Da sua renda, que nós estamos falando aí em quase 6 trilhões, né? Entre tributação nacional e as concessões públicas mistas e privadas. Nós não vamos discutir com direita, esquerda ou centro.
Nós somos um sistema novo que não pactua com a velha política, que não pactua com infiltrados, que não pactuará com traidores da nossa ideologia. Certo? Não tem ideia. Aqui não é nada obrigatório. Aqui na URS você faz parte a partir do momento que você segue a ideologia do movimento e a programação do movimento. Não se debate nada na URS. Aquele que quer ser um URS aceita a ideologia e cumpre a programação, sem ideia. É assim que funciona o movimento, para quem quer fazer parte. Então, família, atualmente nós tivemos uns números nessas eleições, aí um pouco... Hoje nós temos 149 milhões de eleitores que teriam condição de votar, certo? 31 milhões aproximadamente nem foram nas urnas. Por quais motivos? Irregularidades do título. É uma pessoa que, inclusive nessa eleição nós tivemos muito problema com isso. As pessoas que tiraram o título só na época que era necessário para poder tirar a carteira de trabalho, que tem exigências, né? A pessoa nunca votou. Se você não vota uma vez, você fica com restrição no Tribunal Eleitoral. E aí você não consegue votar. Então muita gente que teve a boa vontade de votar no nosso movimento, na nossa programação, chegou lá na hora e não conseguiu votar, né? Mas para nós não importa, porque o que vale é a intenção, é o fato de você ter ido lá. Então hoje você sabe que a gente precisa se regularizar, né? É uma situação anual que acontece. Se você não votou, você tem que regularizar, dar aí uma continuidade na questão burocrática que o sistema impõe para a população. Então, família, nós estamos lidando com um sistema que 42 milhões de brasileiros não votaram em ninguém nessas eleições. 31 milhões porque não podiam. Ele podia ter ido lá e não ia conseguir votar por irregularidade do título. Uma parte desses 42 milhões anularam ou votaram em branco. Se isso tivesse organizado dentro da nossa ideologia, que muita gente encara a URS ainda, mesmo aquela pessoa que está lá dependente do sistema, ele encara a URS como uma utopia, certo? Legal. Mas muitos não, né? 3 mil pessoas, grande parte dessa votação votou pela ideologia. Algumas por interesse, né? Mas o Criador sabe e vai cobrar. Com certeza Deus vai cobrar os oportunistas, as pessoas que se aproximaram do movimento com interesses particulares, certo? Conversar um pouco mais com vocês referente a essa patifaria do sistema atual. Olha, as pessoas ficam muito presas a esse sistema atual, a essa velha política. Sabe quanto que é essa velha política que manipula 208 milhões de habitantes? 3%. 3%. Certo? Por que a gente sempre,
no nosso meio ORS, na nossa estruturação, a gente não aceita nem verbalizar a velha política. Por quê? Porque são 3%. E quanto menos a gente falar desses 3%, quanto menos a gente falar desses 3%, mais eles rápido serão esquecidos. O sistema da ORS é um sistema que é criado dentro de bases sólidas na própria comunidade. Através do que? Nós estamos sempre divulgando o mutirão de filiação. Hoje, numa nova situação, que a gente tinha uma programação e não deu certo, né? Não deu certo a nossa programação, a gente agora partiu para nossa etapa para 2020, aonde vocês, todas as cidades brasileiras, terão representantes da nossa ideologia. Lançaremos 2 cadeiras por cidade ao Legislativo Municipal, que são 2 vereadores, dentro da nossa ideologia. Vocês que não têm nenhum tipo de elo com a velha política e querem mudança de forma mais igualitária, mudança em prol do seu semelhante, em termos da riqueza do nosso país, venha fazer parte da URS, da União Revolucionária Social. Eu queria deixar um agradecimento ao Cascão, do Trilha Sonora do Gueto, que é um dos fundadores, junto comigo, e o Gato Preto, e o Teles Rios, da URS, desse novo sistema que não pactua com a velha política. Aqueles que aqui estão deixando informações referentes à velha política não serão respondidas, tá? Com todo respeito. Por quê? Porque a nossa ideologia não permite se debater com 3% da população, certo? Não tem ideia. Não terá ideia com esses 3%. No nosso sistema, a gente cria um sistema em cada município, através da base que vocês aí no seu município criarão, através da nossa sustentação legal e da nossa total colocação do SONAR disponível, que é o Sistema Triangular Igualitário da URS, que é um sistema novo que nós precisamos alcançar através do quê? Derrubando esse sistema, tomando esse sistema. Através do quê? Do voto. Não tem jeito. Não tem como. Nós precisamos colocar o pé lá. Não deu certo agora, através de mim e o Teles, né? Infelizmente, mas o Criador sabe de tudo. Mas nós não vamos desistir. Eu, pessoalmente, estou nisso há 15 anos. Caí diversas vezes e vou até o final. Por quê? Porque é matemático. O sistema que a gente quer implantar, ele é pura matemática. Voltando a falar da nossa tributação nacional, junto com o lucro das concessões públicas mistas e privadas do nosso país, 1/3. Nós chegamos em 6 trilhões. Você acha que essa velha política está interessada no salário, na condição de salariado de um deputado, de um governador, de um presidente? Não. Eles querem administrar esses 6 trilhões. Esses 6 trilhões. E o sistema faz esquema desde o copinho da água numa prefeitura até
o Fundo Monetário Internacional, que hoje aí estamos falando em 40% da nossa arrecadação, que vai para eles. E na sobra, o pessoal desvia. Então, no nosso sistema, o primeiro passo que a gente implanta é a distribuição disso por CPF, que começa em R$1.000 por CPF, todo mês. O complicado do nosso povo, né, é o quê? É um povo doutrinado pela mídia manipuladora, que começa em quê? Novelas, né? Vai doutrinando as pessoas com eventos, com festa, com carnaval, o padrão de sempre. E nisso a pessoa continua sendo manipulada. As academias, todas manipuladas. Elas são as primeiras a serem manipuladas, para poder manipular o gueto, a população. Religiões, eu acredito no Criador, são utilizadas para manipulação também. Então, família, o RS não tem ideia. Aqueles que estiverem aqui nas nossas transmissões, entendam isso. Aqui não tem debate, aqui tem uma programação e uma ideologia. Quer conhecer ela? Não entendeu ela? Está disponível aí o WhatsApp para você passar o seu contato e você receber uma ligação nossa. Não entendeu? Ou quer debater? Aqui não tem debate. Aqui tem ação dentro de uma programação para a tomada do poder político capitalista opressor. Quer partir para outra situação? Você que é do gueto e acha que a URS é uma utopia ou até mesmo uma enganação? Livre-arbítrio. Segue a sua caminhada. Mas não perde tempo em cuspir para cima, não. Certo? Família, agora está dando 9 horas, a gente programou referente à nossa programação para 2020 e nós vamos falar sobre ela. Bom, toda a cidade interessada a nível Brasil em estar abrindo uma célula para poder lançar a nossa ideologia e a nossa programação para 2020 com 2 cadeiras, você tem o WhatsApp que está disponível aí em cima no rodapé dessa transmissão. Você entra em contato, a gente vai entrar em contato com você e vai passar todo o procedimento de como funciona e de como você deve proceder para essa programação estar crescendo no seu município e a gente partir para uma mudança real, sem ideia com esse sistema atual. A URS cresce através do quê? Através do que a URS cresce? De cada um que entenda a ideologia e vista a camisa como muitos vestem, vestiram, e mesmo que não vistam, serão beneficiados pelo nosso movimento. Porque nós somos um movimento de libertação desse sistema atual. Então, 2020, lançaremos 2 cadeiras a vereadores em todas as cidades brasileiras. Tá? Toda a ideologia da URS será passada de forma mais não aqui na transmissão, porque muitos que estão na nossa transmissão são irmãos, são filiados ao movimento,
muitos são simpatizantes e sabem da nossa programação, porque não tem segredo, não tem dificuldade em entender, mas aqueles que têm interesse para fazer uma mudança real, sem ideia, com a velha política da sua cidade, entre em contato aqui conosco. Nós vamos dar toda a forma de você estar se organizando aí na sua cidade e para a gente poder estar fazendo a nossa programação crescer em todo o país, né? Então, o que a gente tem que deixar bem claro no nosso movimento, eu sempre quero colocar isso diversas vezes nas nossas falas, é que não tem ideia com a velha política. Não adianta você falar no ambiente URS, de direita, esquerda, centro, do que aconteceu aí ontem, né? Hoje é dia 29, ontem foi segundo turno, e todos sabem o resultado que aconteceu. Não vamos, na URS, entrar em debate sobre essa situação. Nós temos uma programação, e a programação é tomar o poder político capitalista opressor e implantar o SONAR, que é o Sistema Triangular Igualitário da URS, que é um novo sistema. Eu vou falar um pouco do SONAR, para vocês entenderem. Primeiro passo do SONAR implantado. Virou a pirâmide do poder. Conseguimos ser majoritário. Uma luta, porque nós estamos querendo bater de frente com um sistema que vem desde os faraós. Então, eu estou há 15 anos nisso. A URS está sendo divulgada através das estruturas digitais do Trilha Sonora do Gueto, do Cascão, que é um rapper e é fundador do movimento também, desde 2015. Não é fácil, a gente não tem ajuda de ninguém. De ninguém. Pelo contrário, tudo voluntário. Todos adquirem o seu kit, o seu boné, a camiseta. Pagam por isso. Alguns compram para outros. Então, família, lembrem que a partir do momento que você é URS, se passa uma borracha na sua cabeça referente ao sistema atual, referente à mídia manipuladora. Nós temos uma programação, uma ideologia, que é implantar o SONAR, que é o Sistema Triangular Igualitário. Que o SONAR, sendo implantado, ele dá autonomia no primeiro passo, através da riqueza tributária do nosso país, das concessões públicas, mistas e privadas, depositando na conta de cada CPF brasileiro. Em um mês, cada CPF, 208 milhões, que 80% disso recebe, 80% desses 208 milhões recebem de um salário mínimo e meio para baixo. Então você imagine um complemento mensal de R$1.000 por mês para cada cidadão. Não é Bolsa Família, não é nenhum tipo de assistencialismo. É igual, vai ser R$1.000 para o cara que recebe 1 milhão por mês. A gente sabe quem é, né? Os 3%. Os 3%. Muitos, inclusive, nem pegam o salário de político, doam para instituições. Você acha que ele está interessado no salário? Não está. Mas o povo sempre doutrinado, manipulado por esse sistema, por essa velha política. A URS não pactua com esse sistema, não vai pactuar e vai focar na ideologia e na programação, que é você, povo periférico, que é usado.
muito usado, sempre usado. E mais, 42 milhões dos 149 milhões não penderam nem para a direita, nem para a esquerda, nem para centro. Não colocaram o seu voto ali. Tá? É muita gente. Nós precisamos mostrar através disso, que é o que nós temos, né, a expansão desse sistema novo. 2020, nós teremos as eleições municipais. Através do Sonar e através da nossa programação, vocês, município, que na verdade o dinheiro todo sai das cidades brasileiras, venham conhecer o nosso movimento, façam parte. Vocês vão ter direto atendimento com a nossa executiva nacional. Eu faço as ligações e atendo um a um. Mas não vem com ideia de velha política que não vai ter ideia. Você vai perder a ligação, certo? Nós vamos passar para você a programação, o Sonar, a ideologia e como atuar na sociedade. Se você debater, você já vai para os caras lá. Com nós não tem ideia. Nós tem ação e um objetivo a ser atingido. O debate só vai ser feito a partir do momento que nós virarmos a pirâmide do poder político capitalista opressor. Certo? De forma democrática. Aqui, ó. De forma democrática. Nosso movimento, ele tem um jargão que muitos já conhecem, né? Mas para aqueles que não conhecem, oprimidos no comando, sem ideia com a velha política e com os seus infiltrados. Porque, infelizmente, muita gente se finge de oprimida para ter algum sucesso lá na frente, né? Muita gente, infelizmente, é assim. Mas faz parte. Livre-arbítrio. Todo mundo tem essa condição. Então, família, 2018, olha, tem um monte de Bom, já vou falando que se for fora da nossa programação e da nossa ideologia aqui, as ideias nas perguntas, eu vou excluir direto, entendeu? Exclusão direto. Não perco tempo com gente que está se dizendo oprimida e fica aí querendo entender o inexplicável. Esse sistema não tem ideia. A direita, todo mundo manipula o povo. O sistema manipula o povo. Um exemplo vivo é o que? A esquerda, que se dizia totalmente popular, totalmente povo, ficou de 2002 a 2014, um pouco mais, né? E fudeu o povo. Fudeu o povo. Sistema prisional, a gente tem uma referência pela quantidade de presos no país. Eu, em 78, nasci em 78, nós tínhamos 30 mil presos no Brasil. 2002, esquerda assumiu. Tinha 240 mil presos. Um pouco depois de 2014, esquerda saiu. Deixou 700 mil presos. Como que você mede um país se ele evoluiu ou se ele degrediu? Sistema prisional, né? Por quê? Sistema prisional, como na educação, na saúde, no transporte, na moradia, na velha política, é tudo esquema. Tem dinheiro envolvido. Então tem o Fundo Monetário Internacional, a dívida externa, que nunca deixa de existir,
os esquemas com empreiteiras e prestadoras de serviço, né? Então é aquela mesma linha de sempre, aquela mesma linha de sempre, e o povo é manipulado. É manipulado. E aí o que sobra? Sobra isso aí, ó, velha política. Nem vou verbalizar, hein? Aqueles que são firmes na união sabem. Acho que ninguém vê eu falando de velha política. Nomes, né? Dando nomes. Esses caras não merecem ser verbalizados. Esses caras são genocidas. Todos, sem exceção. Quem pode fazer a mudança? O resto, né? 3%, mais uns 10% de laranja, né? Porque eles precisam de laranja para manipular esses trilhões. E o resto paga a conta, como sempre. Como? Sobrevivendo. Aí você vem com toda uma burocracia, com toda uma questão ética, com toda uma questão acadêmica, de história passada, de revolucionários que morreram pela causa. Legal. Respeitado tudo isso. Mas e aí? Está na nossa mão a mudança. Está na nossa mão a mudança. Família, nós trabalharemos de forma sempre isolada para quem realmente quer entender a ORS. Nós trataremos sempre de forma igual a todos aqueles que queiram fazer o movimento crescer, mas vou informando, se você tem o eu dentro de você, esquece. Na ORS não dá certo. Porque todo o sistema nosso, do sonar e da nossa implantação de um novo sistema, ele é um sistema totalmente popular. Né? Pra você ter uma ideia, o nosso eleito ele não tem autonomia nenhuma de poder. Todo sistema de LDO pela ORS é colocado em pauta para o povo. Não é ele, com o partido dele, que vai decidir o que vai votar na lei de diretriz orçamentária. É o que a ideologia da ORS prega desde a sua fundação. Independente da legenda que a ORS utilize, o que vai ser seguido é a ideologia da ORS e não a questão numérica partidária de qual seja o número que a ORS venha a utilizar nos seus candidatos. Aqueles que realmente têm interesse em criar a célula em cada cidade para fazer a mudança, nós estamos dispostos a estar ligando para você, conversando com você, passando a programação, passando a ideologia, e você se filia e segue a programação e não tem ideia com a velha política. Vão te procurar. A velha política vai te procurar. Vai te procurar, vai te oferecer dinheiro. Né? Vocês aí das cidades que vão abrir a executiva e vão tocar aí a ideologia, vocês vão ter infiltrados no meio de vocês. Vão ter que saber como lidar com isso. Vai ter. Por quê? Porque nós não tem ideia com eles. Não vai ter. Não vai ter. Quero agradecer aqui no meio de tudo isso, né, as pessoas que votaram na gente nessa primeira programação. Porque
São quase 3 mil votos. Ah, mas vocês precisavam de 100 mil para entrar. Ah, tudo bem. E aí? Não foi a hora. Nós vamos desistir? Não. 3 mil votos é voto, é gente. São seres humanos que acreditaram na nossa ideologia. Alguns nesse meio aí foram oportunistas, são oportunistas, nem estão com a gente mais, faz parte. Mas é muita gente. E não é só 3 mil, não. Muita gente não conseguiu votar na gente. Por quê? Porque não sabia que tinha que regularizar o título. Tirou só aquela vez que exigia para a carteira profissional e achava que o título estava tranquilo, mas nunca votou. Foi votar a primeira vez na URS, chegou lá, foi barrado. Você que foi lá com a intenção de votar e foi barrado, para nós da URS é voto. É voto. É o começo, amigos. É o começo, amigos. Tá? Vocês que estão com as executivas e que terão as executivas em suas cidades, em todo o Brasil, saibam que o interessante, depois que vocês conseguirem criar essa união na sua cidade, vocês não param de crescer. Não vão parar de crescer. Toda a estrutura jurídica e legal para poder ter os candidatos e a gente alcançar o objetivo em 2020 serão dadas. Toda a estrutura digital, nós usamos toda a estrutura digital, nós temos os kits, como a gente já falou algumas vezes. O kit ele é como se fosse um cartão de visita da nossa ideologia. Então, família, é só o começo. É só o começo. 3 mil votos quase. Vou falar como muito mais, porque muitas pessoas me ligaram no dia da eleição, falando que foram pessoas simples, que não têm o conhecimento de como funciona essa burocracia. Os caras, eles criam forma para isolar as pessoas, para eles terem mais facilidade em manipular e até mesmo comprar as pessoas como é feito até hoje. Mas veja, 42 milhões de brasileiros, de 149 milhões de eleitores válidos, não votaram em ninguém. Não votaram em ninguém. Esses 42 milhões colocam um presidente praticamente. Entendeu? Toma o país. Toma as cadeiras. Fora os outros que estão sendo manipulados e votaram. E votaram. Que nós estamos falando de 104 milhões de eleitores que votaram para um lado e para o outro. E estão aí, quebrando o pau na internet. Pra bosta nenhuma. Porque não vai ter mudança nenhuma. Porque esses caras aqui, ó, vão estar tomando vinho de 30 pau por mês junto, montando esquema, tá? É assim que funciona a velha política. E vocês aí, falando deles. Nós nem verbaliza. Então, nós, o RS, principalmente a Irmandade, que são os filiados do movimento, não fala deles. Deles. Não é ele não, ele sim. É deles. É todos. Tá? Todos. Todos. São 3%. Acorda. Acorda. A tecnologia chegou para a revolução de fato acontecer. De fato acontecer. Então, família, nós teremos transmissões na página da URS para incentivar as cidades e todo o Brasil, a URS Brasil, para vocês acompanharem de fato toda
a nossa programação e o nosso crescimento nacional. Cada cidade que abre uma executiva vai ter a página oficial digital, vai ter grupo de WhatsApp da cidade e vamos filiar. Vamos filiar. Não é possível que o povo pobre, oprimido, não enxergue a mudança. E a mudança não vai vir da velha política. Nunca vai vir. Nós estamos falando de um sistema que vem desde os faraós. São mais de 2000 anos. Não tem mais ideia. Você que postou aqui alguma ideia contrária à nossa, será excluída, certo? Nada contra, mas aqui você está perdendo o seu tempo. Aqui não tem ideia, entendeu? Não vem com conversa errada, não vem com ideia de juízo sobre ninguém. Aqui a pessoalidade não existe. Aqui o julgamento pessoal não existe. Aqui o que existe é uma programação e uma ideologia para a tomada do poder político capitalista opressor, pegar a riqueza do país, colocar na conta de cada cidadão mensalmente, que começa com R$1.000, e acabar com o comércio nos pilares sociais, que é a saúde, a educação, o transporte e a moradia. Ponto. Sem ideia. Lembrando que o que é divulgado nas redes sociais da URS e do Sonar, que é o nosso novo sistema, que é o nosso carro-chefe, é o que a gente quer implantar, é apenas 5% do conteúdo programático nosso. Tem muito mais. Quer saber mais? Se filia. Você vai receber uma ligação, vai estar com a gente na Irmandade, através de grupos de WhatsApp, e vai saber mais. E vai saber mais. E vai poder proliferar na sua cidade, na sua comunidade, na sua família. Família. Amigo, tem gente aí, depois nós vamos dar um pessoal nosso que é voluntário e está nas páginas, vai entrar em contato, mas o grupo tem o número de WhatsApp aí, que é só você chamar que você vai ser respondido referente às dúvidas da ideologia e da programação. Fora isso, sem ideia. Ok? Um forte e leal abraço a todos. Tamo junto. Não vai parar. É só começo. Toda guerra tem suas perdas. Tivemos nossas perdas nessa primeira guerra. Mas a guerra continua. Certo? Fiquem todos com Deus. Oprimidos no comando. O grito... Oprimidos no comando.